Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo, nós estamos estudando de Romanos, né? E antes de dar sequência aqui, vou pedir para a Débora fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos de hoje. Débora. Paz do Senhor, um ótimo domingo a todos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigada pela semana que o Senhor nos deu de vitória. Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir da Tua palavra e aprender, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que essa palavra venha cair no nosso coração e que possa, Pai, realmente florescer, ó Deus. Pedimos pelos nossos professores, para Edgar e Marcelino, que o Senhor venha capacitá-los, dar sabedoria, Senhor, e que nós, ó Pai, como alunos, possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dos nossos professores. Que hoje seja um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Débora. Então, vamos lá. Estamos aqui estudando Romanos, né? A primeira carta de Paulo aqui dentro da Bíblia, na nossa estante. E a gente já estudou do capítulo 1 até o 11, né? Fizemos um estudo bastante conceitual, né? Paulo ele vem explicar uma série de conceitos, como é a salvação, e essa é uma das cartas mais completas e importantes também, né, dentro da Bíblia. E esses capítulos, né, do 12 até o 16, que são os últimos, ele fala da parte prática mesmo. Por isso que ele também é muito importante para a gente observar, a gente está falando bastante disso, porque é uma parte muito prática, né? Agora que a gente já entendeu bastante conceito, a gente já entendeu bastante coisa, e agora ele está falando de uma vida prática. E a gente já vem aqui, a gente já estudou o capítulo 12, o 13. O 13 ficou faltando aqui esse último bloquinho que a gente vai ver hoje, e vamos entrar no capítulo 14, né? E esses ensinamentos, ele é muito importante para a igreja, para como que a gente deve agir, como que a gente vai tratar os irmãos, enfim, são coisas práticas muito importantes da gente estar entendendo. E ele usa uma linguagem bastante simples, né? Que fortalece aí o nosso entendimento. Esse pedaço aqui do capítulo 12 até o 16 realmente é muito bacana para a gente conversar, porque ele fala muito do nosso dia a dia da igreja, do dia a dia do cristão, tá bom? Então vamos terminar aqui o capítulo 13 nesse bloquinho, né, do último bloquinho, e a gente vai entrar no capítulo 14. Aqui, o capítulo 14, ele tem dois blocos aqui que são interessantes da gente estudar. Então, a gente viu no 13, né, o primeiro bloquinho, a gente falou das obediências às autoridades. No segundo bloquinho, a gente falou sobre amar o próximo, né, como a ti mesmo, que é a base, né, de toda a doutrina, a base dos ensinamentos de Jesus é o amor ao próximo. Porque dele vai redundar em tudo que é importante no tratamento dos irmãos, né? Em como a gente deve tratar o nosso próximo. E aí, nesse último bloquinho, né, onde do versículo 11 ao 14, ainda no capítulo 13, né, que a gente não terminou no domingo passado, então eu vou ler esse último bloquinho, onde Paulo diz que o dia está próximo, né, é uma mensagem muito bacana para a gente também. Vamos ler aqui do versículo 11 ao 14, né, para a gente encerrar aqui o capítulo 13, né? Vou ler aqui, ó. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, nesse bloquinho aqui, o que o Paulo tá dizendo, né? Tem também aquela velha frase que todo mundo conhece, né? Desperta, ó tu que dormes, né? Desperta, ó tu que dormes. Ele fala assim que está na hora da gente despertar do sono, que ele está falando assim, ó, que a hora a hora está cada vez mais próxima, né? O tempo vai passando e a gente não sabe quando vai ser a hora, mas está cada vez mais próximo. Mas o que ele quer dizer aqui é que a hora é agora da gente deixar as coisas das trevas e a gente focar nas coisas da luz. Então, ele está falando aqui, a gente tem que parar de andar nas trevas e andar na luz. A hora da gente praticar essas coisas é agora. Então, ele está nos ensinando uma série de coisas, e continua aqui ensinando das coisas que a gente deve fazer, né? Devemos, né? Quais são as coisas as atitudes que a gente precisa ter. E a hora da mudança é agora, né? Aqui tem um pouco a ver com vigiar, inclusive, né? Vigiar, porque ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa andar na luz. Então, ele fala aqui no versículo 12, que já vai alta a noite e vem chegando o dia. Quer dizer, ó, já vai clarear, e aí? Né? Então, deixemos as obras das trevas, sabe? Então, a gente já está aprendendo o que são obras das trevas e obras, né, da luz. Então, ele já está falando, a hora é agora. Então, vamos despertar agora, sabe? Não vamos continuar, né, depois da gente estar entendendo tudo, tá aprendendo, vamos aplicar, né? Vamos aplicar, vamos praticar o que Deus espera da gente. Vamos praticar o evangelho. E a hora é agora. E aí, quando ele fala, andemos dignamente, como em pleno dia. Como assim, como em pleno dia? Né? É que aqui ele está falando assim que, né, quando a gente, em pleno dia, a gente faz as coisas certas, porque está sobre a luz, as coisas corretas, né, quando todo mundo está vendo e tal, e que à noite, né, a gente fala na calada da noite, né, tem aquelas pessoas que ficam fazendo coisas escondidas, coisas às escuras, né, são aquelas tramas, enfim, é uma forma figurada, né, quando ele fala de a gente andar como em pleno dia, né, a gente andar, né, andar no caminho do bem, no caminho da luz, né, onde você não tem que fazer nada escondido, né. E aí ele fala sobre a gente se revestir do Senhor Jesus. Se revestir do Senhor Jesus é deixar essas coisas da carne de lado e focar na luz, nas armas da luz. Focar no que é certo, focar no que ele está pedindo, focar no que Jesus está nos ensinando. E a hora é agora. Então, esse bloquinho, ele quer dizer isso, né? Tá deixando muito claro isso para a gente. Então, é assim, aí com esse bloquinho a gente está encerrando o capítulo 13, vou passar agora para o Edgar fazer algumas considerações antes da gente iniciar a leitura do capítulo 14. Edgar? Sim, aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós temos aí, esse é um bloquinho do capítulo, está aparecendo umas coisas aqui na minha tela. Esse do capítulo que a gente leu agora, do 13, né? Na verdade, assim, do 14, esse do 11 até o 14, ele faz assim sempre um paralelo de luz e trevas, né? Noite e dia é muito bem compreendido por eles, porque eles tinham assim a relação imagina esse povo, né, que tinha os ataques que eram feitos, né, furtivamente pela cidade à noite, onde era mais difícil vigiar a cidade, né? E as pessoas eram mais atacadas à noite. Então, esse tipo de argumento era muito claro na mente deles, né? A noite gerava um pouco de tensão, um pouco de preocupação. A noite era algo que
que era que dava uma sensação de vulnerabilidade. Você mora numa cidade onde a iluminação não é boa, onde as coisas são mais difíceis, então andar em lugares de trevas e lugares escuros são sempre mais assustadores, sempre mais ligados a coisas que podem acontecer de ruim, né? Você tem sempre essa coisa em mente, né? Imagine para esse povo, né? Que vivia em lugares mais escuros, e com mais ataques noturnos, né? Que tinham das cidadelas lá, né? E aí você tem essa coisa do despertar do sono, né? A gente brinca até o crente de pijama, né? O crente anda de pijama o dia todo, porque na verdade ele está num sono profundo. Ele caminha pelo mundo, mas ele não despertou para tudo isso, né? Não despertou para sabe, para esse dia que está chegando, de anunciar esse dia, de acordar, né? Para poder anunciar, né? Tem muito crente dormindo. Ele está nas igrejas, ele está todo o tempo na igreja, ele frequenta todas as reuniões, os cultos, todos os eventos, vai nos shows de música gospel, nas reuniões das casas, mas ele vai tudo de pijama. Ele está sempre com aquele pijaminha dele, a touquinha, pijaminha gospel ali. Então ele está ali, ele está dormindo. Ele está no evento, mas só de corpo, né? Porque mente, coração, muito longe. Então o despertar desse sono, né? Para essa salvação que está para ele aí, e que está para todos também, ele tem que ele tem que fazer com que muitos que vivem nessa vida errada, né, ou não conhecem a Jesus, que venham a conhecer pela vida dele, pela vida consciente, ativa e mostrando o caminho, né, sendo sempre luz nesses lugares onde você está. Então essa coisa de luz e trevas é muito interessante ali, né, e você está revestido de Jesus Cristo, né? Contra tudo isso, e também mostrando que você já tirou esse pijama, e você está acordado para tudo isso, você está vivendo tudo isso, né? Você não está dormindo na fé, né? Simplesmente, se eu tenho fé em Deus, e dorme. Pronto, né? Já está resolvido. Não, desperta, né? Tu que dormes, né? E vai à luta, né? Então é um trecho pequeno, mas muito interessante, muito esclarecedor, pela própria leitura dele, né? A gente até comenta, mas uma leitura com calma, em várias versões também, vai te dar uma clareza muito, muito fácil, né? Esse capítulo, de modo geral, ele é muito claro, né, Marcelino? A gente já tinha até comentado sobre isso, né? A questão do entendimento muito fácil, porque agora é prática. Até então, Paulo falava das escrituras, falava de como o povo vivia, como tal. Agora não, agora é prática cristã, daqui até o final. Então, ele tem que ser muito claro. Na hora de você explicar uma prática de um trabalho, de uma prática para estudar de tal maneira, de uma prática de viver alguma coisa, você tem que ser muito claro. Não dá tempo da pessoa, quando você está explicando a prática da coisa, ou a pessoa pegar um livro, abrir, ficar pensando, eu não sei como que é e tal. Então, é uma coisa muito assim. E ele é muito claro nesses últimos capítulos, nesses últimos que a gente está vendo, porque é prática, é um guia agora não dá tempo de ficar consultando o Velho Testamento, de ficar consultando as pessoas que entendem um pouco mais, não, agora é prática, né? Ele está ensinando como viver, né? Como cristão viver. Então é bem legal, é bem legal. Esse fechou uma parte, agora a gente vai entrar para essa outra aí, né, do 14 aí, que vai ser bem interessante também. Bem interessante. Agora a gente já vai ter aí um caminho bem, bem diferenciado. A gente vai começar a comentar, né? Então vamos lá. Amém. Então vamos lá. Então a gente vai agora, né? A gente já estudou o 13, então agora a gente vai entrar no capítulo 14, né? Capítulo 14, a gente tem 2 blocos aqui. No primeiro, a gente vai falar sobre a tolerância, convívio entre as pessoas na igreja, entre os fortes e fracos na fé, nós vamos falar um pouco sobre isso. E no segundo bloquinho, sobre a liberdade do cristão e a caridade. A gente vai falar sobre isso também. E são 2 bloquinhos muito, muito importantes, esclarecedores, importantes para a gente, porque ele vai tratar diretamente do nosso comportamento perante os irmãos, perante a igreja, perante a palavra. Então, vamos lá. O primeiro bloquinho que a gente vai tratar do versículo 1 ao 12, né, que fala sobre essa tolerância para com os fracos na fé. Então, eu vou ler aqui, né, como a gente de costume faz, vou ler,
e depois a gente vai vindo fazendo as considerações aqui, os entendimentos nos versículos. E tem bastante coisinha para a gente conversar, porque essa parte aqui é muito bacana. Vamos ler então, do versículo 1 até o 12, tá bom? Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Bom, vamos lá. Esse primeiro bloquinho aqui, antes de eu já começar a fazer aqui algumas observações dos versículos, como de costume, deixa eu dar uma contextualizada aqui, né? Tem várias anotações aqui hoje para a gente falar, que é importante. Aqui Paulo está tratando do relacionamento entre os irmãos que pensam diferente. Então, essa parte aqui, ela vem dizer isso, né? Ela está falando do convívio entre os irmãos, o convívio na fé, tá? A gente vai especificar muito bem isso. São irmãos que pensam diferente. Às vezes pode não pensar igual a você, mas são irmãos na fé, tá bom? E ele quer tratar isso. Agora, não das questões essenciais, das questões doutrinárias. Ele não está falando aqui dos pilares da fé, da essência da palavra. Ele está falando aqui de coisas secundárias mesmo. A gente vai ver isso e vai entender isso. E o que isso pode atrapalhar no desenvolvimento dos irmãos, né? O que as pequenas coisas podem atrapalhar, enroscar, servir de tropeço para o essencial, para o evangelho, para o reino de Deus, o que Jesus nos ensinou. Então, ele está falando aqui sobre alguns assuntos secundários e que a gente vai comentar sobre isso e a gente vai ver como isso pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento da igreja. A gente vai falar sobre maturidade na fé. Maturidade da igreja. A gente vai ver o que é uma igreja que é mais madura que outra. A gente vai ver isso no termômetro dos irmãos que estão naquele grupo. Então, esses assuntos secundários, vamos chamar assim, né? Que ele fala sobre a liberdade cristã, mas a liberdade cristã a gente vai ver também na sequência ainda. Vamos falar sobre isso, sobre a liberdade. Mas não, essa liberdade não nos pilares essenciais da fé. Isso a gente vai chegar nisso, tá bom? E aí eu queria trazer aqui alguns conceitos, né? Para ajudar a gente no desenrolar do entendimento disso. É importante para a gente, da nossa igreja, inclusive, né? Existem coisas morais, existem coisas imorais e existem as coisas amorais. As coisas morais, elas são erradas. Eram erradas antigamente, vai continuar sendo e acabou, ela não muda. São
São morais. Por exemplo, amar o próximo, né? Ser honesto. São coisas morais que sempre vão ser morais. Praticar o bem é uma coisa moral que vai continuar assim. Amar o próximo é uma coisa moral e vai continuar sendo. Imorais, como mentira, roubar, fazer maldade para as pessoas, falar mal do outro, são coisas imorais, eram imorais, vão continuar sendo imorais e acabou. Agora, tem algumas coisas que são amorais, né? Como assim, Marcelino, amorais? É que depende do contexto, pode ser ou não imoral, e pode ser coisa que não é nem imoral, nem moral, né? Não é tão essencial, mas dependendo dos cuidados que a gente pode tomar, ela pode ser imoral. Então, depende do contexto, depende de entendimento, e a gente vai conversar aqui sobre comida, por exemplo, a gente pode falar sobre vestimenta, que não faz muita diferença, mas que dependendo de como você aprende, ou como você aplica, ou como você testemunha perante os irmãos, pode ser, sim, imoral ou não, dependendo do entendimento do outro, né? Então, né, você usar uma calça comprida, por exemplo, né, uma coisa que não faz muita diferença, né? A mulher usa calça comprida, pode não fazer muita diferença. Não é uma coisa que é imoral, moral, enfim. Mas dependendo de como você trata esse assunto, ele pode sim ser uma questão de tropeço. E é isso que nós vamos ver nesse capítulo, nós vamos conversar bastante sobre esses detalhes, que a gente precisa ficar atentos para que isso não sirva de tropeço, para que a gente não fique nas coisinhas pequenas ou nos detalhezinhos, se enroscando em coisas que não é a essência da nossa fé, certo? Sabe, aquele cara tá tatuado, né? Então ele não é cristão, né? Enfim, a gente vai pegar algumas coisas que são amorais, por isso que a gente fala coisas secundárias, mas que pode ser problema. E é isso que nós vamos tratar aqui. Então, o Paulo ele divide aqui os cristãos em dois grupos. Vamos chamar assim, do fraco e do forte na fé. Então, existem dois grupos. E nesses dois grupos, é onde ele fala que, vamos supor assim, o fraco na fé é aquele que não tem muito conhecimento ainda, ou precisa desenvolver mais. E o forte na fé é aquele que tem um pouco mais de conhecimento. E ele usa aqui dois termos que a gente vai ver aqui na leitura, e eu até grifei. Ele fala sobre julgar e desprezar. A gente vai ver isso, né? O desprezar e o julgar são termos importantes que a gente vai ver aqui nos versículos, tá bom? Então, por exemplo, o fraco. O fraco, às vezes, ele pode julgar o forte. Como assim? Ele tem um baixo entendimento, aí ele vê um outro que, às vezes, com mais entendimento, ele está vestido de outra forma, sei lá alguma coisa que... detalhes amorais, por exemplo, e às vezes ele pode julgar. Nossa, aquele cara tatuado aí, entrou aqui na igreja, né? E muitas vezes o forte, aquele cara que é mais preparado na fé, e ele tem mais entendimento, às vezes ele despreza esse coitadinho desses aqui, eles não entendem muito bem e tal, e então nem eu vou desprezar. Não é isso. A primeira palavra do versículo 1 aqui, que nós já vamos falar muito, é do acolhei. Então, eu não posso nem julgar e não posso nem desprezar. Eu tenho que acolher. Nós vamos ver por quê. Então, Paulo ele faz essa distinção aqui entre o forte e o fraco na fé, e a gente vai deixar isso muito claro, tá? Então, tanto o forte não pode desprezar o fraco, porque ele pode não ter tanta compreensão assim da palavra, ou tanta maturidade,
que a gente tem, então você não pode desprezar, você tem que acolher. E aqui Paulo vai dar muitas dicas para a gente sobre isso. Então vamos lá, entendendo o contexto e depois a gente já vendo aqui os versículos. Já no versículo 1 ele já fala: acolhei o que é débil na fé. Não julgue. Por que não julgar? Porque Deus o acolheu. Veja bem, a gente não pode nem julgar e nem desprezar. A gente tem que acolher. Pô, se Deus acolheu a todos, quem somos nós? Então, ele fala assim, que a igreja, né, a gente tem que acolher o débil na fé, mas não para ficar discutindo, não para ficar esticando o chiclete, ficar discutindo opiniões, mas aqui a gente vai ver sobre as coisas que não são a essência da doutrina, dos pilares. Tá? E aí a gente até vai falar um pouco sobre conceitos de crente, falso crente, enfim, para ficar muito bem claro na nossa cabeça. Senão dá a impressão até que vegetariano não pode, não é crente, né? Calma, a gente vai chegar lá. Bom, deixa eu passar um pouco a palavra para o Edgar, só antes de eu dar a sequência aqui, ó. Nós estamos no versículo 1 ainda. Pode falar, Sim, Edgar. Marcelino, a gente tem aí também algumas. Esse é bem autoexplicativo, vamos dizer assim, bem didático, né? Acho que dá até para a gente ler e entender, mas é bom de também até fazer umas considerações aqui entre a gente mesmo, né? Tal, uma questão mesmo até mesmo de trocar ideias sobre o que como a gente vê, né? No caso, Paulo está falando ali para os irmãos na fé. Né? A gente não está falando aqui de pessoas que estão fora da igreja, que não estão professando a mesma fé que a gente. Né? É diferente a gente estar falando do ímpio, daquele que está fora e tal. Não, nós estamos falando dos irmãos na fé, né? E que têm convicções baseado nessa mesma fé que a gente professa, mas entendimentos um pouquinho diferentes daquele, né? Cada um vê, você assiste um filme, a história é a mesma para todos, mas algum comenta de uma maneira diferente um determinado filme, né? Então, mas eu acho que aquele, né, que tal pessoa agiu de uma maneira tal. Então a gente tem às vezes um pequeno, né, entendimento. O filme na essência é a mesma, né? Mas assim algum comentário extra sobre o filme foi muito emocionante. O outro fala, eu não achei tão emocionante, e tal. Então existe aquela, né, aquela coisa, aquela variação, né? Aquele percentual de um pouco para lá, um pouco para cá, como dizem as pesquisas ali, né? Margem de erro, tal, né? E aí o que acontece? O débil, aquele que tem debilidade, tem dificuldades, tem um pouco de fraqueza ainda na fé, não se fortaleceu nas convicções, né, que ele tem, algumas coisas passam ainda, não de ele cometer o erro, mas de ele até ver o erro do outro, né? No sentido, esse fortalecimento na fé te faz aceitar um pouco mais a maneira do outro, seu irmãozinho, ver tudo aquilo, né? Não que ele vá ver uma coisa errada e você falar, tá certo, não. Mas dele ver uma coisa certa de uma maneira que também contribui, edifica, né? Então a gente precisa buscar essa paz na igreja, esse shalom que a gente tanto fala, né? Buscar essa paz entre os irmãos, mesmo que às vezes você não concorde exatamente com o posicionamento. Isso não vai desvirtuar a sua fé por isso, mas você também não vai entrar em contendas, né? Então, assim, existem, vamos dizer assim, a grosso modo, os fofoqueiros teológicos, né? O fofoqueiro teológico, entendam isso, é uma palavra forte, mas assim, a palavra em si é só para explicar o que seria isso. A pessoa começa a ver a teologia, né, como a teologia da maneira que ele entendeu, como a suprema, a final e ponto final e está acabado, né? A maneira dele encarar como agir de forma cristã. E ele começa a falar, olha, o irmãozinho não está fazendo tal coisa, ele come isso, ele não come aquilo, ele no sábado ele faz isso, no sábado ele não faz aquilo. E a gente começa a criar uma fofoquinha de achar que o irmão que não faz da mesma maneira que você, né, está errado, ou não é exatamente aquilo que Deus aprova ou não, né? E isso é uma questão doutrinária, né?
se a gente pensar em costumes, os homens na época de Cristo, eles usavam túnicas, é o que alguns usavam um saiote mesmo, uma saia, né? Eles usavam adornos, né? Colares, pulseiras, coisas penduradas e tal, né? E hoje em dia você consegue imaginar, imagina o Marcelino entrando na igreja ali, não, Marcelino, você está na minha frente aqui, vou usar você como exemplo, entrando na igreja com saia, com coisas penduradas e tal, e aí a pessoa vai olhar e falar, puxa, isso não está de acordo, mas não tava, mas na época de Cristo estava de acordo, né? Então é uma coisa meio, ia ser engraçado, Débora, a gente ia dar muita risada. E aí a gente percebe que os tempos vão mudando, então hoje você chega de automóvel na igreja, no começo se chegava a cavalo ou a pé, sabe? Então, são coisas que vão mudando. Às vezes a igreja não tinha som, mas hoje tem. Então, o som é melhor ou pior? Não, está adequado para a época de hoje. E as coisas vão mudando. Ter data show é errado. O data show auxilia no culto. Antes era transparência, quando começamos na igreja ali, era uma transparência com, né, retroprojetor. Estava adequado para a época. Hoje, usar retroprojetor também vai funcionar, mas talvez não vai ser tão ágil quanto é um data show e as coisas e tal. Então a gente tem que estar não criticando aquele que não tem ainda, ou aquele que não usa, ou aquele que não, né? Mas que a gente entenda que eles também estão professando nossa fé, estão falando de Cristo e estão seguindo. Então, não julgar, não sentar ali como aquele que vai para o inferno porque ele usa data show na igreja e não usa a Bíblia. Não sei, sabe assim, né? As adequações das coisas. O mal não está naquele que, na minha opinião, e aí não é para você ter uma ideia, não é com consenso na igreja, mas na minha opinião, usar o celular para pegar a Bíblia na hora do culto, se a pessoa vai tirar a atenção da palavra de Deus, não vai ser o celular, pode ser na tela, pode ser na Bíblia. Se ele tiver com a atenção fora mesmo, ele pode estar olhando para o texto bíblico e não entendendo o texto bíblico, está pensando no jantar que ele vai ter depois. Então, isso para mim é muito relativo. Então, são os costumes, não julgar, né? Pelo objeto, pela maneira que você conduz, né? E sim a essência, Cristo, né? Uhum. Muito bem. Agora aqui, só continuando aqui, eu quero responder a pergunta da irmã Helena sobre se os fracos na fé estão na igreja ou não, tá? Porque esse também é um conceito muito bacana para a gente continuar aqui essa leitura. Lembrando que a gente está ainda no versículo 1. Sim, irmã Helena, a gente vai falar um pouco sobre isso, sim. Os irmãos estão na igreja, sim, que na igreja tem todos... A gente falou de falso crente ou falso cristão, então vou deixar aqui um conceito. O falso crente, ele não crê nas verdades essenciais, nos pilares. Ele não é evangélico, não é crente, ele pode ser uma seita, por exemplo, porque tem pilares que não são adequados. Então, ele não acredita ainda que precisa aceitar Jesus para ser salvo, ou ele acredita em coisas que não são dos pilares da nossa fé. Então, esse falso crente, ele não é crente, ele é de alguma seita, de outras, não é um cristão, né? Então, isso é um falso crente. Outras religiões. O falso cristão, deixa eu só terminar. O falso cristão é aquele que ele aceitou Jesus, ele entendeu os pilares da doutrina de um cristão, mas ele não pratica. Então, ele não é lá do candomblé, ele é um cristão, ele é uma pessoa que entendeu ou aceitou, mas ele não pratica. Né? Ele não pratica a doutrina, não pratica os ensinamentos. Aqui nós estamos falando sobre o débil na fé, nós estamos falando do cristão que crê sim, ele crê nas verdades essenciais, ele crê os pilares, ele é convertido, tá? Só que ele é limitado à compreensão. Ele tem a liberdade cristã, que nós vamos falar bastante sobre isso. Ele está enroscado em alguns detalhes ou em alguma coisa, ele tem deficiência no entendimento da palavra, mas ele é sim um cristão
ele tem fé, mas ele tem um pouco de deficiência no entendimento. Então, existe isso porque existe a maturidade do cristão, ela é diferente entre os cristãos na nossa igreja. E é disso que nós estamos falando. Então, muitos erros acontecem por falta de entendimento da palavra. Então, o que acontece? A gente precisa doutrinar, ensinar adequadamente as pessoas para que o conhecimento fortaleça a nossa fé, para que o conhecimento liberte o cristão das amarras, daquelas picuinhas que às vezes a pessoa está com aquele pijaminha lá, que nem disse o Edgar, e não despertou ainda, porque ele está com algumas amarras, ele está com uma religiosidade lá, legalista, que está atrapalhando. Então, para deixar de ser fraco na fé e ser forte na fé. Então, quando até falei com a Débora que a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão de aprendizado, né? A gente tem esse papel. Então, a igreja ela não é um lugar onde a gente vai debater assuntos secundários, esticar chiclete. Ela é um terreno fértil para o exercício do amor fraternal. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, toda a preparação, todos os ministérios, né, o conhecimento, né, quando a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa, como é que ela é fraca na fé? E como é que a gente vai lá fazer o que com ela? A gente vai acolher. Vou dar um exemplo bacana. Né? Quando a gente tem problemas, a gente fez reunião de casais ontem, né? Quando você tem um problema conjugal, você é uma pessoa, tá? De fé, tá tudo certinho, mas tem algumas limitações de conhecimento, ser fraco na fé? Tem. Às vezes a gente no casamento, né? Tem algumas coisas lá que pode estar enroscando que não é o essencial. E existe na igreja pessoas preparadas para o ensinamento. Então, a igreja ela tem uma estrutura voltada para o crescimento espiritual? Tem. E é isso, e é por aí que vai ser o nosso crescimento. Não é nessas picuinhas que a gente vai fortalecer a nossa igreja. A gente está estruturada para a preparação, tá? Cada um tem um ministério. Tem pessoas que sabem ensinar crianças? Tem. Tem pessoas que sabem ensinar casais? Tem. Tem pessoas que se preparam para dar estudo bíblico? Tem pessoas que na hora de trazer a palavra, fazer a preleção, ela está preparada? Ou qualquer um pode ir lá pregar? Né? Então, veja bem, nós estamos falando, irmã Helena, aqui das pessoas que são, sim, cristãos, que creem nas verdades, que são convertidos, mas tem uma limitação. Porque às vezes tem uma picuinha que está impedindo a pessoa de focar no que é essencial na fé. E aqui Paulo fala, a gente não é para ficar discutindo opiniões na igreja, já tem, sabe, assim, a gente não vai se enroscar em pequenas coisas que pode ser tropeço para o irmão. Pode ter irmão que pode sair da nossa igreja. Por quê? Porque alguém foi falar uma coisa lá para o filho dele que não era adequado. Pessoa dentro da nossa igreja chamou a atenção de uma criança sem preparo e tirou um fiel da nossa igreja. Então, veja bem. Então, está na igreja as pessoas que são fracas? Sim, todos nós somos diferentes, irmã. E o nosso nível de entendimento em determinadas coisas, cada um tem a sua maturidade. Inclusive, alguns estudiosos falam que as igrejas que são imaturas, elas estão conversando muito assuntos secundários que não são a essência. E estão se enroscando e um atrapalhando o outro em coisas pequenas, que não é a essência de tudo, que não é o amor fraternal, o acolhimento, e sim o julgamento e o desprezo, que então a maturidade da igreja não vai ser alcançada muito facilmente, entendeu? Então, essa maturidade de cada um é de cada um. Então, e Paulo aqui nós vamos falar muito de algumas dicas para que a gente não tropece, ou seja tropeço. E ele usou aqui exemplos de comida e tal, e a gente vai falar sobre isso. Vai ficar muito legal na nossa cabeça isso. A gente vai ficar atento
há muitas coisas referente a isso. Por isso que eu falo, esse capítulo ele é muito importante. Eu estou aqui com 5 folhas aqui de anotações, porque esse capítulo foi o que mais eu estudei e entendi para a gente debater aqui, apesar de estar com uma clareza aqui, a gente precisa refletir, né, para a gente poder alcançar e melhorar a nossa maturidade. O pastor fez um sinal aí, pastor? Parece, não? É? Amém. Cheguei aqui em Maringá, né? Mas deu tempo de eu fazer um cafezinho agora, tomar um banho, e falei, quero pegar pelo menos a conclusão dessa bênção aí. Porque você está falando sobre o perigo da palavra mal empregada na pessoa. Já aconteceu comigo, como pastor, hein? Uma vez um irmão muito querido, né? Ele tinha 2 filhos gêmeos, né? Uma bênção. E eu fui falar com ele de uma dificuldade que alguém podia ter, né? E ele ficou assim, não acreditando naquilo, ficou tão chateado. Eu falei com todo jeito, com todo carinho, mas ele não aceitou, não é possível. O resultado, saiu da igreja. E resultado, aquilo que eu falei aconteceu muito mais do que ele poderia imaginar, né? Na nossa igreja, então, nós temos que tomar muito cuidado até com quem você vai falar. Às vezes você vai falar, mas toma cuidado. Na nossa igreja aconteceu pessoas que saíram da igreja, aí eu fui conversar com ela por que saiu, falou, mas uma pessoa X lá falou um monte de coisa para mim, aí saiu, quer dizer, não deveria sair de jeito nenhum, né? Não tem motivo. Às vezes é motivo até de agradecer. Naquele caso que eu falei com ele, ele deveria se cuidar mais, conversar mais com os filhos, ver que estava... Não, ele simplesmente saiu da igreja. Mas graças a Deus que ele está firme, tem muita amizade com ele reconheceu também aquilo que ele deveria se falar, e aí também veio falar comigo e até agradecer. Mas nós temos que tomar muito cuidado na exortação. É que acontece que todo mundo tem direito de exortar, de falar. Isso aí compete ao pastor, com muito cuidado, para a gente pode perder uma pessoa. Na nossa igreja aconteceu isso, um caso que fiquei muito triste, né? Ele falou comigo, não, a pessoa foi aqui, pastor, veio falar comigo assim. E pegou, ainda bem que foi para outra igreja nossa mesmo, né? Está na nossa igreja, mas outra igreja nossa aqui, aí de Osasco, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Exortação, toma cuidado. Que tipo de exortação, né? Porque às vezes você vai apontar um erro da pessoa ou de alguém da família, toma cuidado. Então, quando você vai exortar, com muito amor, com muito carinho, muita sabedoria, né? Porque a função nossa não é exortar, é orientar, e eu orientei a pessoa, né? E interceder por ela. Porque tem pessoa, por exemplo, na própria natureza dele, ele já fala meio áspero, né? Então, a pessoa leva um choque, né? Mas não é por maldade que ele fez, pela natureza dele, né? Ou dela, né? Ou dela também. Assim, esse jeito. Assim, ó. A mulher não é acostumada com isso, pegou, saiu, né? Mas, então, essa palavra é muito boa, peguei no finalzinho, mas é muito edificante e é um cuidado que nós temos que ter. Se você sentir muito de Deus mesmo, não de você, de falar alguma coisa, uma orientação, primeira coisa, a irmã vem aqui, quer orar por você, ou o irmão quer orar por você, olha, vamos tomar cuidado nisso, aqui lá, é uma brecha, entendeu? Muito cuidado, senão a gente perde, porque há pessoas que aguentam, né? Muito mais, não pode falar que está firme, mas é uma pessoa que é muito sensível, falou um já começa a chorar, começa a ficar magoada, e muito sai da igreja, né? Amém, obrigado. De nada, pastor. Então, e aqui, assim, a gente ainda vai falar bastante ainda sobre esse capítulo, nós estamos no primeiro bloquinho dele, ainda tem o segundo sobre a liberdade cristã. É muito legal, muito bacana, porque aqui a gente vai falar de coisa muito prática, assim como o Edgar falou, o pastor Vanderlei, coisas que acontecem com a gente, alguns cuidados que a gente vai ter que ter.
A gente contextualizou também aqui, né, algumas coisas, porque a gente vai estar entendendo o contexto. Agora faltam 6 minutos aí para a gente terminar, mas domingo que vem a gente vai continuar falando sobre isso, porque aqui a gente vai ter muito assunto prático, né? Então, já aqui no versículo 2, quando ele vai falar que o débil come legumes, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E não é que o crente vegetariano é imaturo, não, na fé, tá bom? Porque quando a gente fala aqui de maturidade, né, ou de entendimento, né, a gente tem diferentes níveis, como já expliquei, né, para a irmã Helene, e isso é natural. E a gente tem que buscar sempre o crescimento espiritual, buscar sempre o crescimento do entendimento do que Deus espera para a gente, né? Aliás, por isso que a gente está aqui, né? A gente quer entender melhor, a gente quer estudar para que a gente vá crescendo no relacionamento com Deus e entendendo. E não parar simplesmente em alguma coisa que não é a essência e fica, às vezes, atrapalhando a gente. A gente, como a gente viu esses exemplos de pessoas que saem em igreja, muitas vezes não é pela essência, é por uma coisa secundária que a gente, em vez de acolher, a gente julgou ou desprezou, e aí a gente não está fazendo o que é correto, que é acolher. Paulo deixa claro, a gente precisa acolher as pessoas no amor fraternal. O amor fraternal entre as pessoas é que vai balizar e vai melhorar esse crescimento de todos. E também, claro, uma boa preparação antes da gente poder ensinar o nosso próximo, como até o próprio pastor disse. A gente precisa estar muito preparado para que a gente consiga um crescimento. Então, muitas vezes, os ensinamentos, ele vem de uma palavra, de uma pregação, né? Então, às vezes vem numa reunião que alguém preparou, né? E muitas vezes a gente fica ali no individual fazendo, às vezes fazendo algum ensinamento que pode não ser adequado, a gente pode estar enroscando nessas questões, né, que não são essenciais. Mas, enfim, pastor, eu vou pedir para o senhor fazer a oração para a gente encerrar, que a gente tem 3 minutos só, mas domingo que vem a gente vai continuar, porque é muito importante. Convido a todos a gente fazer essas reflexões, porque isso daqui vai ser importante para o nosso dia a dia. Vocês vão ver que na hora que a gente for no próximo churrasco, a gente vai estar falando disso daqui, né? A gente já marcou o churrasco aí na igreja, né? O nosso próximo. Vocês vão ver como isso daqui vai direcionar os nossos papos lá no churrasco. Vocês vão, nós vamos falar disso, de comer carne. Né? Amém, vamos orar então. Viu? Mas só mais uma palavrinha. Quando, nesse meu período, né, de tantos anos de pastor, muitas coisas que eu fiz não deveria fazer, né? Então, isso é bom, eu aprendi, né? Então, a escola dominical nos ensina também, né? Então, o pastor também erra e, às vezes, erra muito, né? Erra muito. Eu já falei uma vez aqui também, só para terminar aqui, que uma vez eu exortei uma pessoa perto de uma outra. A pessoa não saiu da igreja, porque mas ele ficou tão triste, tão triste. Aí eu era brincando com ele, triste. Eu fui saber. Aí eu tive que pedir perdão para ele. E não só para ele, e perto de uma outra pessoa que ouviu também. Eu abracei e falei, meu irmão, me perdoa, eu fui imprudente, não tive sabedoria para falar com você. Então, se me perdoa, eu estou errado. Aí ele ficou mais alegre e hoje é um grande amigo que eu tenho. Amém? Amém. Amém. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, Pai, por essa escola bíblica dominical, por esse finalzinho, eu pude ouvir a tua palavra, que eu já aprendi mais uma grande lição. Abençoe hoje, Pai amado, a pregação da tua palavra, do teu servo que vai pregar, e também a minha vida, Pai amado, vem me usar, Pai amado, nesse culto, Senhor, com muita sabedoria, Pai amado, com discernimento e com poder, Pai. Que haja algo sobrenatural sobre a minha vida, não que eu mereça, mas porque o Senhor é o dono de tudo, Pai. Abençoa também cada irmão, cada irmã que participa da escola dominical. Pai amado, venha abençoar através de uma cura, de uma libertação, a pessoa que está ouvindo, as pessoas que estarão ouvindo, se porventura precisar deste milagre, que esse milagre seja uma realidade.
Obrigado por tudo. Fica conosco. Esse dê um domingo de bênção, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Shalom. Amém. Que bênção. Concurso, quem fala Shalom Amém. Adonai primeiro, hein? Vamos ver. Quem Amém. Eu ganhei. Disse de brincadeira, Amém. você hoje é Champions, hein? Deus abençoe a Parabéns, todos. Sal. Amém. Shalom Paz do Adonai. Senhor. Fiquem com Deus. Amém. O Sidão sempre Até tem amanhã, razão. viu, Cid?